Oi, eu me chamo Samara e faço parte do curso de graduação de Letras Francês da UNB. E esse ano, 2024, participei da iniciação científica com o orientador Sidney Barbosa. Nós escolhemos tratar da autora Michelle Lacrosille e seu romance, ou melhor, a busca por ele, que se chama Sapotir e Le Serrant d'Argile. No meio do contexto da nossa pesquisa, devido à dificuldade de encontrar esse romance, nós tivemos que ampliar o nosso objetivo e falar sobre as demais autoras do Caribe. Umas das que nós escolhemos foram Ina Césaire e a Maryse Condé. Com exceção da Maryse Condé, a Ina Césaire também tinha obras de difícil acesso na internet e indisponíveis no território nacional. Então nós tivemos que gastar trechos e tentar fazer traduções para conseguir uma síntese sobre a cultura local e por que essas autoras, mesmo sendo contemporâneas, estão desaparecendo. Dessa forma, nós encontramos o romance Moi Cyrilla, da Ina Césaire, que conta a história de uma governanta que foi contratada por um patrão irlandês que na verdade é um jornalista. Esse jornalista também quer entender mais sobre a cultura do Caribe, mais específico das Antilhas, e ele enche a Cyrilla de perguntas e através dessa personagem nós conseguimos também conhecer um pouquinho mais daquela cultura. Sobre a Michelle Lacrosille, nós encontramos alguns artigos que disponibilizavam de resumos e trechos das suas obras para poder entender um pouco das personagens. E a Maryse Condé nós encontramos diversos artigos além dos romances, principalmente o La Parole da Femme, que fala justamente desse sentido sobre a visibilidade necessária para a voz das mulheres no Caribe. Mais uma vez sobre a autora Michelle Lacrosille e o seu romance Sapotir e Le Serrant d'Argile, foi muito difícil de encontrar trechos, resumos, mas nós conseguimos encontrar a sinopse do livro e também algumas ligações com o outro livro da autora, Caju. Então, em Sapotir e Le Serrant d'Argile, nós encontramos a história da Sapotir, que era uma jovem ingênua do Caribe, que não se sente pertencente àquela cultura e tem um dilema de romance, de etnia inclusive, pois ela não pode se relacionar com outra pessoa devido às questões de etnia. Então ela decide fugir para a França, onde ela considera que vai se livrar dessas questões raciais, mas não é bem o que acontece. E algumas pessoas acreditam então que o outro livro da autora Caju seria justamente uma continuação da história da Sapotir, porque Caju trata de questões raciais, sobre racismo interno muito delicadas, onde a personagem que é negra odeia a própria cor e nunca se sente pertencente. Como conclusão, observando as obras dessas autoras, nós conseguimos perceber que todas elas utilizam de questões raciais e da cultura crioula nos seus livros. Elas tentam fazer uma valorização na narrativa para que essa cultura não seja esquecida. Mais especificamente, na Michelle Lacrosille, ela trata de questões muito sensíveis, tanto para o lado da francofonia, quanto também para o lado do Caribe, porque ela fala de questões de racismo interno, que são muito delicadas. Inclusive, alguns artigos que estão presentes no relatório citam este motivo para ela ter sido esquecida e apagada, de certa forma, pelos dois lados, porque ela tratava dessas questões que eram muito sensíveis, até mesmo para o movimento da negritude. Para próximos trabalhos, seria muito interessante conseguir mesmo o material físico do Sapotir e Le Serrant d'Argile para poder analisar todas essas questões culturais que com certeza a gente não conseguiu analisar por só ter conseguido os resumos e trechos. Eu tenho certeza que Michelle Lacrosille, em toda a sua genialidade, colocou ali na narrativa questões muito sutis de serem analisadas e que contribuiriam de uma forma muito rica para entender um pouquinho mais sobre o papel da mulher nessa realidade do Caribe e sempre confrontada também com a francofonia.